Comer cebolas com certos alimentos, como muita gente comenta por aí, pode influenciar se você aproveita mais ou menos os benefícios delas, porque as cebolas, que são bem saudáveis, combinam melhor com alguns alimentos do que com outros, e por isso é importante consumi-las do jeito certo para realmente tirar proveito de tudo o que oferecem, já que misturá-las com alimentos menos adequados pode deixar o corpo meio confuso, como se dissesse: isso não caiu tão bem. Então hoje vamos descobrir 3 alimentos que não combinam nada com cebolas e 3 que combinam muito. Tudo para ajudar você a cuidar da sua saúde de forma leve, prática e tranquila. Olá a todos, eu sou o seu Dr. Cocô. E será que ainda existe alguém aí que não se inscreveu no canal? Se sim, aproveite, clique em inscrever-se e em gostar agora mesmo. E se puder, partilhe este vídeo com as pessoas que você ama e apresente o seu Dr. Cocô para elas, porque eu prometo continuar trazendo informações de saúde claras, úteis e confiáveis. E quando a gente come, não consumimos apenas um único ingrediente, já que em cada prato os alimentos se completam no sabor e também nos nutrientes. Mas o fato de os sabores combinarem bem não quer dizer que os nutrientes sempre fazem a mesma harmonia. E algumas combinações menos adequadas podem atrapalhar o funcionamento do corpo e causar aquele desconforto que ninguém quer. Por isso, conhecer os nutrientes naturais de cada alimento e incluí-los de maneira equilibrada no dia a dia é um dos melhores hábitos para a sua saúde. E o seu Dr. Cocô vai estar sempre aqui para ajudar você a construir hábitos mais saudáveis e uma vida muito mais leve. A estrela de hoje é a cebola, muitas vezes chamada de o elixir da mesa, e ela tem muito mais benefícios incríveis do que muita gente imagina, já que durante a construção das grandes pirâmides, consideradas maravilhas do mundo, era famosa por dar energia aos trabalhadores. E existe até aquela frase divertida que diz que comer uma cebola por dia afasta o médico, mostrando o quanto esse alimento é valorizado. E também se comenta que, mesmo com uma alimentação mais gordurosa em algumas regiões asiáticas, muita gente tem uma boa saúde cardiovascular graças ao consumo frequente de cebolas, porque elas realmente fazem bem ao corpo, especialmente em períodos em que sentimos a energia mais baixa, quando vale a pena recorrer à cebola antes de pensar em qualquer outro alimento reforçador, já que os compostos chamados tiosulfinatos ajudam na absorção da vitamina B1 relacionada ao metabolismo de energia, contribuindo para reduzir aquela sensação de cansaço. Além disso, o componente picante conhecido como alicina tem um efeito calmante suave que pode ajudar a lidar com o estresse, melhorar a qualidade do sono, sendo útil para quem enfrenta noites agitadas. E as cebolas também são ricas em folato, que é importante para o bom funcionamento do cérebro, favorecendo a circulação e o fornecimento de oxigênio e nutrientes, o que pode contribuir para manter a mente mais desperta e protegida, e por isso elas ganharam o apelido de a faxineira dos vasos sanguíneos, graças à quercetina, que ajuda a equilibrar os níveis de colesterol e a apoiar a saúde cardiovascular de forma geral.
e como ainda participam na eliminação de substâncias indesejadas e ajudam a metabolizar gorduras. Muita gente nota até uma sensação de leveza no corpo, mas atenção, porque até mesmo alimentos saudáveis como a cebola podem não cair tão bem quando misturados de maneira inadequada. Então vamos descobrir juntos os 3 piores alimentos para combinar com cebolas, que podem atrapalhar este equilíbrio, e também os 3 melhores para aproveitar ao máximo os benefícios deste ingrediente. Para começar, vamos falar sobre a pior forma de consumir cebolas para a sua saúde, que é o suco de cebola. Porque muita gente toma sumos naturais para cuidar do bem-estar, e o suco de cebola acabou ficando popular, já que a cebola, rica em crômio, ajuda a apoiar a função da insulina e pode ser útil para quem precisa controlar melhor a glicemia, além de participar na formação de colagênio, contribuindo para a elasticidade da pele, para o cuidado do couro cabeludo e até para reduzir aquela sensação de queda de cabelo. Mas aqui vem um ponto essencial, porque quando a cebola é transformada em suco, tudo muda e a história passa a ser outra, já que, ao concentrar o alimento, o teor de açúcar fica mais intenso e, como não é preciso mastigar, a absorção dos nutrientes fica muito mais rápida, podendo provocar um aumento brusco da glicemia. E além disso, o suco de cebola é naturalmente rico em potássio, o que exige atenção redobrada para quem tem doenças renais, pois o organismo pode ter dificuldade em eliminar o excesso, e isso pode levar a um acúmulo no corpo, causando palpitações e aquele batimento acelerado que deixa qualquer um preocupado, e em situações mais graves pode representar um risco, e quem usa aspirina ou certos medicamentos para a pressão arterial também deve ter cuidado, porque o suco pode potencializar o risco de sangramento. E para quem tem estômago sensível, esse concentrado pode piorar a acidez e causar desconforto, mostrando a tal armadilha dos sumos de saúde. Por isso, é geralmente melhor evitar sucos muito concentrados como o de cebola. E se você realmente quiser algo líquido, experimente um chá feito com a casca da cebola, que é rica em antioxidantes e pode ser uma alternativa mais suave para o organismo. Então, afinal, como deveríamos consumir as cebolas? Em segundo lugar, o melhor alimento que eu recomendo para consumir junto com a cebola é cozinhá-la com um pouco de óleo, porque mastigar bem os alimentos é essencial para aproveitar ao máximo os nutrientes. E quando a cebola é cozinhada e mastigada corretamente, as fibras e os outros compostos dela atuam em harmonia, enquanto, quando transformada em suco concentrado, pode acabar trazendo mais desconfortos do que benefícios. Por isso, um dos alimentos que mais combinam com cebolas é justamente a carne, já que, com o passar dos anos, muita gente sente maior dificuldade para digerir carne e até nota aquela sensação de inchaço, sendo fundamental consumi-la com cebolas, porque um dos compostos picantes da cebola, o de sureto de dialila, estimula
suavemente as mucosas do estômago e do intestino, favorecendo a secreção dos sucos digestivos e ajudando o organismo a processar melhor os alimentos. E quando a cebola é cozinhada com carne ou sua natureza inas da carne, ajudando a suavizar o cheiro característico e contribuindo para uma sensação de leveza, criando uma combinação excelente. E mais ainda, quando consumimos carne com cebola, a vitamina B1 presente na carne reage com a alicina presente na cebola e forma a alitiamina, que apoia a produção de energia e pode ajudar na recuperação do cansaço. E não podemos esquecer das propriedades antibacterianas da cebola, que ajudam a inibir bactérias como Salmonella e E. coli, frequentemente associadas a intoxicações alimentares, tornando a cebola um alimento que vale muito a pena incluir na alimentação do dia a dia. Em terceiro lugar, a pior combinação para consumir com cebolas é o mel. Porque houve uma época em que gente chegou a provar essa mistura, mas consumir cebolas com mel, óxidos voláteis da cebola, como os tiosulfinatos, podem favorecer a formação de gases e causar bastante desconforto. E quando essa mistura é combinada com mel, o organismo pode reagir de forma ainda mais sensível, incluindo aquela sensação de peso nos olhos ou irritação. Por isso, é melhor evitar juntar os dois. E embora não seja muito comum comer mel e cebola juntos, às vezes o mel é usado no lugar do açúcar em molhos ou temperos que também levam cebola. Então é importante ter isso em mente e usar essa combinação com cautela. O próximo alimento que eu recomendo consumir junto com a cebola é o vinagre ou até mesmo o chamado vinho de cebola, porque a cebola ajuda a apoiar a saúde dos vasos sanguíneos e a circulação, podendo contribuir para manter a pressão arterial mais equilibrada, além de favorecer o bem-estar cardiovascular de forma geral. E também é conhecida por ajudar na proteção celular e no apoio ao metabolismo da insulina, algo útil para quem deseja cuidar melhor dos níveis de glicemia. E quando a cebola se junta ao vinagre, os efeitos funcionais podem ficar ainda mais interessantes, já que o principal componente do vinagre, o ácido acético, participa de processos relacionados às funções de defesa e equilíbrio do organismo, atuando como um agente de apoio na eliminação de impurezas. E quando combinamos isso ao efeito suavemente calmante da cebola e a sensação de alívio proporcionada pelo vinagre, surge uma sinergia muito agradável ao consumir os dois juntos. Por isso, experimente conservas de cebola no vinagre, que além de saborosas, podem trazer sensações muito positivas para o corpo. E aqui vale a pena prestar muita atenção, porque outra recomendação interessante é o vinho de cebola, já que é uma forma prática de aproveitar compostos antioxidantes presentes na cebola, uma vez que muitos dos flavonoides dela não se dissolvem bem em água e podem acabar sendo pouco absorvidos. Mas, quando a cebola é fermentada com álcool, esses compostos passam para o vinho, tornando a absorção mais eficiente
e inclusive há estudos que observaram melhorias nos parâmetros de colesterol após semanas de consumo moderado desse tipo de preparação. Então, para cuidar da sua saúde, pode ser uma boa ideia preparar um vinho de cebola em casa e consumir uma pequena taça por dia, sempre com bom senso. Por fim, a terceira pior forma de consumir cebolas para a sua saúde é em anéis de cebola ou cebolas fritas, porque hoje em dia vemos cada vez mais cebolas inteiras empanadas ou anéis de cebola perfeitamente dourados em restaurantes de fast food. Mas mesmo a cebola, que é tão saudável, quando passa por frituras intensas, acaba se tornando uma escolha bem pesada para o organismo, principalmente porque costuma ser preparada em temperaturas muito altas, e isso aumenta a formação de gorduras trans, que, quando consumidas em excesso, podem reduzir o colesterol considerado benéfico e elevar o colesterol que exige mais atenção. E além disso, quando a cebola é empanada e frita, há uma tendência maior à formação de compostos conhecidos como produtos de glicação avançada, que podem favorecer processos inflamatórios e causar impactos negativos nas células. E consumir esse tipo de alimento frequentemente pode contribuir para uma inflamação contínua no corpo e, com o tempo, aumentar o risco de problemas cardiovasculares e neurológicos. Por isso, para quem deseja cuidar melhor da saúde e apoiar a prevenção de doenças, vale muito a pena evitar frituras pesadas. Então, afinal, o que devemos consumir junto com a cebola? Por fim, o melhor alimento para consumir junto com a cebola é o arroz integral ou cereais integrais, porque o arroz integral e os grãos integrais são ricos em ferro e zinco, e quando o zinco presente nesses grãos se combina com os compostos sulfurados da cebola, o organismo pode ganhar um apoio extra para reforçar as defesas naturais. E se você tem lidado com tosses frequentes ou constipações recorrentes, incluir cebolas e cereais integrais na alimentação pode ser uma boa estratégia. Por isso, experimente comer pão integral com uma sopa de cebola ou acompanhar o arroz de grãos mistos com um prato que leve cebola, já que é uma combinação muito interessante. E para finalizar, quero partilhar algumas dicas importantes para cozinhar cebolas, começando pelo facto de que saltear levemente a cebola em óleo ajuda o corpo a aproveitar melhor os nutrientes, sendo ideal utilizar óleos que oxidam menos, como azeite ou óleo de canola. E outra dica é não cozinhar a cebola imediatamente após cortá-la, pois deixá-la repousar em temperatura ambiente por cerca de 15 a 30 minutos permite que, ao entrar em contato com o oxigênio, alguns dos seus compostos sulfurados se transformem em substâncias benéficas que apoiam o metabolismo e ajudam o corpo a manter a boa circulação. Então, lembre-se bem desta dica prática. Exploramos 3 alimentos que menos combinam com a cebola e 3 que criam uma harmonia muito melhor. E agora é hora de resumir tudo, porque, em vez de mel, a cebola combina muito melhor com vinagre ou com vinho de cebola. E em vez de consumir suco concentrado de cebola, é muito mais interessante cozinhá-la com carne e mastigá-la bem. E também é importante evitar comer cebola em frituras pesadas, já que salteá-la levemente e combiná-la com cereais integrais é uma opção muito mais equilibrada. E, o que você acha disso? Espero que aproveite a cebola nas combinações mais saudáveis e assim cuide melhor do seu bem-estar. E agradeço imenso por ter passado este momento
comigo hoje. E, se este vídeo lhe foi útil, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu gosto e partilhar com a sua família e amigos queridos, porque eu estarei sempre a torcer pela sua saúde e felicidade. E até aqui quem falou foi o seu Dr. Cocô. Muito obrigado.